Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, com mais um vídeo especial aqui para o canal Seu Dinheiro. Hoje nós vamos dar uma espiada nas 4 ações que eu recomendei a compra lá no dia 16 de abril e vamos ver o que aconteceram com essas ações e vamos praticar um pouquinho de análise técnica nas ações que nós estamos de olho. Vamos nessa? Então, vem comigo. Em primeiro lugar, nós vamos dar uma espiada no S&P, do qual a gente andou falando bastante aí, né? E rapidinho, só para dizer que ele testou o topo principal e, conforme a gente também andou comentando no último vídeo, ele tinha dado uma indicação assim, bastante importante de baixa, porque ele tinha feito um bull trap, né, que é uma indicação bastante importante. Não necessariamente aqui no gráfico indexado pelo CPI, mas nesse gráfico aqui, em que eu mostro ele não indexado pelo CPI, a gente vê que ele fez um novo topo aqui. Ele fez um topo mais alto e depois teve essa reversão e apesar de que 2 dias depois, nos próximos 2 dias ele teve uma alta e ontem também ele caiu, mas acabou recuperando, hoje ele parece que está indicando qual é o rumo que ele vai tomar, né? A gente vê que ele rompeu essa reta aqui, se a gente fizer uma reta daqui, a gente vê que ele também rompeu essa reta, então as chances são que ele corrija aí mais pelo menos o primeiro nível Fibonacci desse movimento de alta aqui, que seria equivalente ao S&P agora cair mais 6%. Se o S&P cair 6%, o mundo, eu quero crer, já vai começar a sentir na pele, porque uma queda de 6% do S&P iria colocar mais um topo aqui no mesmo nível. Perdão, pausa para uma aguinha aqui. E que ele já caiu uma vez em setembro, outubro do ano passado, né? Muito bem, então agora vamos ver aquelas 4 ações que eu havia recomendado. A primeira delas é BRF, que nós recomendamos aqui. Foi no dia 16 que saiu o vídeo, mas nós estávamos na manhã de manhã, não tinha aberto o mercado ainda, então nós estávamos com o fechamento do dia 15. Então eu comentei que ele tinha feito o que eu acho que era uma formação de fundo, né? Se a gente olhar isso no longo prazo, você vai ver que essa é a formação de fundo que eu acreditei que tinha se formado, e essa formação projeta esse objetivo aqui, que ainda tem um pouco para chegar lá, mas por enquanto o mercado já andou aproximadamente 20%. E o que a gente pode esperar agora? Bem, minha gente, ele está fazendo essa acumulação que tem características de deriva. Deriva indica a perda de força desse impulso de alta aqui, sugere uma correção. Então a ideia seria que, se você está com posição nesse ativo, você pensasse em talvez apertar o stop aqui para baixo desse nível, né, em BRF, abaixo desse nível aqui, ou numa hipótese mais conservadora, aqui. Mas se você entrou, por exemplo, na nossa recomendação, você não vai ter ganho 20% e depois ficar com apenas 3,7%. Então seria mais interessante você colocar o stop aqui ou mesmo aqui, né, abaixo desse nível de R$30, que é um nível psicológico de suporte. A outra ação que nós fizemos a recomendação foi JBS. O JBS estava nesse nível, acabou subindo em torno de 15%, 15,5%, mas agora também está fazendo um tipo de deriva, que indica perda de força desse movimento, também sugere uma correção. A ideia seria apertar o stop aqui para baixo dos 19. Falamos também de CESP. CESP havia rompido esse nível de resistência muito importante. Agora a gente tem que ficar sempre de olho, porque o mercado pode romper um nível de resistência e depois fazer um pullback, se bem que ele já fez um pullback aqui, não é? Então não, o CESP está com toda a cara que vai continuar subindo e eventualmente, se ele romper esse nível, a gente põe um stop embaixo desse nível de suporte que ele vai deixar. O CESP acabou subindo
já quase 9,2% e agora está com 6% de alta. Finalmente, a outra que nós recomendamos foi TOTS. TOTS, desde que nós recomendamos, chegou a subir 6,6%, mas depois caiu e hoje já está abaixo do nível que nós havíamos recomendado. Está ligeiramente abaixo desse nível, 2,8%, não, 3, em torno de 3, quase 3%. Fechou na mínima do dia hoje, em cima dessa reta suporte. Eu acho que seria aconselhável você colocar, se você está com a posição, você colocar o stop embaixo desse nível aqui. A gente pode pegar mais detalhes no intraday de 15 minutos e de repente você pode até já pensar em liquidar, porque aparentemente aqui no intraday de 15 minutos, perdão, no intraday de 1 hora, ele aparentemente já está rompendo esse nível de suporte, né? Esses níveis de suporte. Então, ficar de olho, talvez apertar o stop para baixo desse nível aqui, que está aí, seria em torno de 40 e 27, um pouco abaixo de 40 e 30. Muito bem, agora então vamos dar uma espiada nas ações para as quais nós fizemos recomendação de venda, estamos com recomendação de venda. Então eu vou organizar tudo em ordem alfabética vertical, vou botar tudo em gráfico diário e vamos ver a primeira delas, que é BR Malls. BR Malls nós fizemos a recomendação hoje, veja só por que nós fizemos a recomendação. Olha, reversão com Harami, que também configura Bull Trap. Harami é essa situação que você tem um candle, geralmente é um candle longo, e depois você tem um candle curto. Harami em japonês quer dizer mulher grávida. Então, esse Harami, essa reversão, configura também um bull trap, porque o mercado rompeu esse nível importante de resistência e depois voltou a entrar para dentro. Já falei várias vezes aqui que é a indicação que eu considero a mais importante de todas, né? Muito bem. Perdão. O nosso objetivo para essa posição é 10,60. A outra posição que nós fizemos hoje também, e acabou que ela fechou próximo das máximas do dia. Quando nós fizemos, ela estava mais ou menos, estava nesse nível onde está a linha vermelha. Nós fizemos a recomendação porque Bull Trap em topo histórico. Vejam só, Cosan rompe o topo histórico e entra para dentro de novo. Depois disso ela faz uma bandeira de baixa. E eu já falei várias vezes que quando tem um Bull Trap eu me julgo em condições de vender tranquilamente, né? O objetivo seria aqui em 39. A outra é Embraer. Embraer está nessa tendência de alta, mas faz uma acumulação que tem toda a característica de um retângulo, que deve dar continuidade a essa baixa. Então, nós até já havíamos feito uma recomendação de venda, mas pusemos o stop acima desse nível aqui, e o stop foi acionado, e saímos perdendo, não muito, que já tinha dado para mudar o stop, e agora de novo pusemos o stop acima desse nível aqui, porque ele está configurando isso daqui, por ter feito mais um topo, ele está configurando isso aqui como um retângulo. E nós gostamos de iniciar a posição quando o mercado está na parte de cima, que quando é um retângulo de baixo a gente procura vender perto da resistência e não no rompimento do suporte, né? O objetivo dessa posição de venda de Embraer é 16. Esse, logicamente, é o objetivo inicial. Quando o mercado chegar aqui, a gente eventualmente aperta o stop, coloca um trailing stop, quer dizer, vai mexendo o stop, baixando, no caso aqui, o stop cada dia, e assim vai acompanhando, e a gente sempre deixa o mercado liquidar as nossas posições, porque a gente não sabe até onde vai chegar os preços, né? E quem manda na coisa é o mercado, então a gente se rende ao mercado. A gente tem uma técnica boa para ir mudando o stop, e o mercado é que liquida as nossas posições. É isso aí. Então, de volta aqui ao nosso gráfico, a próxima que nós estamos com recomendação de venda é Gerdau. Não, na verdade nós estávamos com recomendação de venda e essa posição foi estopada. Por que foi estopada? Porque nós pusemos o stop muito próximo aqui, mudamos o stop hoje, aqui no gráfico. Essa é a nossa política de não perder quando o mercado vai a nosso favor a distância original do stop. Então a gente
Se o mercado vai contra a posição e bate na ordem de stop, a gente perde esse tanto aqui. Mas se a gente ganha esse tanto, nós entendemos que nós teremos que ganhar alguma coisa para que a gente, com o nosso método, em que uma das premissas é você operar com as chances a seu favor, então nós entendemos que se o mercado vai, o que nós chamamos de palma, a distância original de stop a gente chama de palma, no caso aqui era uma posição de venda, então a distância é para cima, vendemos e a ordem de compra em stop está para cima, então a gente pega esse palmo e joga, projeta ele para baixo. Se o mercado atinge o palmo, a gente baixa o stop para muito próximo do preço que nós vendemos, ou um pouquinho abaixo do preço que nós vendemos, para que a gente não tenha mais prejuízo. Então, se o mercado vai para cima, atinge o stop, a gente perde aquilo que a gente havia delimitado. No nosso método também a gente perde sempre o mesmo tanto percentual, a mesma quantidade percentual do nosso capital. Se o mercado então vai a favor, o que a gente ganha é que a gente não perde mais. Então, de volta aqui ao gráfico, a gente teve essa posição de Gerdau com stop acionado. Fizemos uma recomendação hoje também em lojas americanas, porque vejam, ele rompe, ele testa essa reta suporte de longo prazo, isso aqui vem desde 2010, são quase 10 anos de reta de tendência de baixa. O que é uma reta de tendência de baixa? Pô, o cara está respeitando, o cara é o mercado, ou a massa de indivíduos que comanda essas oscilações, está respeitando esse ângulo de inclinação durante 10 anos, de repente ele começa a não mais respeitar, e aí muitas vezes acontece, o mercado rompe essa reta e aí faz uma acumulação por baixo dessa reta, e hoje ele estava me indicando que vai romper essa acumulação para baixo, então está aqui a justificativa, uma bandeira de baixa, e esse processo todo aqui a gente entende como uma acumulação de continuação chamada bandeira de baixa. Bandeira de baixa após rompimento de reta resistência de longo prazo. Stop está acima da bandeira, o objetivo aqui nessa posição está 13,50. Petrobras, nós já fizemos essa recomendação de venda há bastante tempo, especificamente nós fizemos a recomendação no dia 24 de abril, e vendemos a 30,54 e os preços estão caindo e nós vamos continuamente mexendo o nosso stop. Vejam que legal a gente administrar a posição assim, ó. Esse foi o primeiro stop, estava aqui 31,58, depois mudamos o stop para cá, depois para cá, depois para cá, depois, opa, esse aqui, minha gente, sabe o que é? É o momento mágico de uma posição, quando você passa o stop para um nível melhor do que o preço que você comprou, de maneira que você não perde mais. No nosso caso aqui, a gente está passando o stop para um nível abaixo do preço que a gente tinha vendido. Nós vendemos a 30,54, ou fizemos a recomendação a 30,54 e o stop está a 30,43. E depois o mercado deixou esse topo aqui, nós abaixamos o stop e hoje abaixamos ainda mais o stop. Foi uma pequena diminuição, às vezes a gente faz essa sintonia fina aí com o stop, né? E vendemos também, ou fizemos recomendação de venda de Porto Seguro. Essa recomendação já foi feita há alguns dias, no dia 30 de abril. O objetivo é 47,50. Por que vendemos? Ó, retângulo de baixa após bull trap em topo histórico. Pô, o cara chega no topo histórico, rompe o topo, não vai, tem alguma coisa errada, e o que está errado a gente não quer nem saber, porque nós somos um analista técnico e não fundamental, né? Depois disso ele faz um retângulo e quando ele confirma aqui que estava deixando um retângulo, a gente vende. Agora, ele já atingiu o palmo, nós já pusemos o stop para um nível que a gente não perde mais, e se o mercado agora quiser tomar algum da gente, ele vai tomar nada, né? E por outro lado, se ele continuar caindo, a gente vai indo atrás dele. Se ele cair durante 1 ano e meio, a gente, se Deus quiser, vai atrás dele durante 1 ano e meio, abaixando o stop, e uma hora dessa, o mercado, liquida a nossa posição. Muito bem, e então eu acho que... Opa, não, botões errados aqui. Finalmente a gente também está com posição recomendada em Suzano. Foi recomendado porque tivemos um pivô de baixa após formação de topo que ocorre nas proximidades do topo histórico. Então o mercado chega próximo aqui do topo histórico, vejam só. E aí faz essa formação de topo aqui com os comprados mostrando claramente que estão perdendo força, deixando um topo inferior ao último topo. Depois rompe-se um nível de suporte, o mercado entra numa tendência de baixa de curto prazo, faz um movimento de pullback, retorno à antiga
suporte que passa a oferecer resistência e cai. E é nessa hora, quando ele confirma isso, que a gente vendeu. Ele fez um processo que eu acho que é uma bandeira de baixa e caiu. Vamos ver se logo, se ele rompe esse nível aqui, nós provavelmente vamos usar o gráfico de 1 hora e vamos estar mudando esse stop provavelmente para cima desse topo. Eu acho que provavelmente amanhã já mudamos aqui para cima desses dois topos aqui, que são um nível importante. Muito bem, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar um like. Assine o canal do Seu Dinheiro, publique nas suas redes sociais, clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e eu te vejo na próxima.